Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Muito bem, você pode muito mais, deve e vai conquistar muito mais. E a gente está aqui nessa parceria com a Dora FM, trazendo para você, levando para você informação para que possa agregar na sua vida e que a sua vida alcance os propósitos que Deus tem para você e uma vida plena. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, ouvinte. Muito bom ter você aqui conosco, obrigado, porque você é uma pessoa ocupada, mas realmente se dedicou aqui essa semana toda conosco. Mas é um prazer estar aqui também, falar um pouquinho do que a gente faz, né, no dia a dia. Talvez as pessoas e os ouvintes se identifiquem com isso, às vezes tomam alguma decisão em mudança de carreira. Ok. Sempre o momento, né? Muito bom. Diz que a memória tem a capacidade de esquecer, né? Então, só para impedir que isso aconteça, eu quero trazer a memória. Né? Um pouco do que esse foi, é um lado, né? que a inteligência artificial tem, ela não esquece, né? Ela fica registrado lá e sempre vai fazer aquele scanner e encontrar aquela informação. Mas ontem nós falamos sobre aquela mudança em que houve uma era em que aquilo que se produzia como valor era fazer alguma coisa e entregar aquele bem físico, né? E tinha todo um complexo de logística, né? Pra, sei lá, você produzia um filme em Hollywood, mas para que você pudesse assistir, aquilo passava por uma indústria que transformava aquilo numa fita cassete, de videocassete, aquilo ia para uma locadora, você ia até aquele lugar, pegava, assistia, aí esquecia da data, voltava, pagava a multa e tal, todo aquele processo. Esse né? mundo acabou. Você tocava na fita, você tinha como pegar a fita, você né? tinha, era físico e tal, era concreto, né? O estojinho, tudo. Eu vivi aquele período em que você comprava um software, o software vinha numa caixa enorme, bonita, cheia de disquetes, de CDs e tal, você ficava ali um tempão instalando aquilo e tal. Isso não nos pertence mais, né? Isso não existe mais, entendeu? Hoje você quer o filme, ele vem de maneira digital e chega no seu smartphone, na sua TV, chega no seu computador, não é? Todo esse processo está ali digitalizado e tal, num processo de entrega em que esse meio físico, ele praticamente deixa de existir, não é? Existe ali uma conexão direta e tal. Então, essa chamada era pós-digital. E essas transformações, né? Hoje, por exemplo, o software, você aluga o software, né? É um serviço, né? E ele vai sendo atualizado todos os dias, né? E tal, enfim. Mas essa mudança, ela vai muito mais longe, né? Eu te pergunto, Serginho, né? Olhando nos seus olhos germânicos aqui e tal, É verde, Serginho? Eu acho que né? Você preferia ser operado por um médico humano ou por um robô? Uau! Bom, eu que passei por uma cirurgia há um ano e meio, mais ou menos, do septo nasal, que era meu septo totalmente travado, a doutora falou que eu dei muito trabalho para ela, né? E, enfim, é uma dúvida, mas essa cirurgia do septo, eu acho que ela não teria como ser uma cirurgia por robô. Acho eu que não. Porque demandou bastante, mas ela usou em algum momento um robozinho. Mas existem hoje já cirurgias robóticas, não é, Felipe? Eu não tive opção, eu tive que sofrer uma cirurgia por um robô. Uau! Naturalmente, ouvinte, se você já fez alguma cirurgia aí de miopia, cirurgia nos olhos, você vai se identificar com isso. Faz algum tempo já que as cirurgias oculares são feitas por robôs. Eles identificam aí a profundidade que tem que fazer o corte, identificam aí qual o tamanho do corte, então uma precisão milimétrica. Micrométrica, eu quase que diria, né? E o serviço do médico ali é apenas instalar uma peça no seu olho para que ele impossibilite você de piscar e de mexer o globo ocular ali para os lados. Depois que ele faz esse te bloqueio inteiro ali, ele liga o robô e o robô mede, pisca uma luz lá para ver se está dando certo, queima de novo. Eu sei que
são os 8 minutos mais aterrorizantes da minha vida, mas funcionou, não deu nada, eu estou enxergando. E não precisa usar óculos, mas... Não preciso durante alguns anos aí. Então, Isso vai voltar. então veja bem, nós falamos aí ao longo dessa semana, por exemplo, de que os carros poderão ser dirigidos por... Estão indo, né? Já estão sendo, né, dirigidos por inteligência artificial, telemarketing, advogados estão sendo substituídos por inteligência artificial. Agora nós vimos que até médicos, né, algumas atividades que tipicamente eram feitas por médicos já são feitas, né, por robôs, cirurgia robótica e assim por diante. O que muda nesse processo agora? Assim, quais são as atividades que realmente ficam valorizadas e são tipicamente humanas nesse processo e que não vão ser afetadas por essa inteligência artificial? O não ser afetados é muito pretensioso falar, né? Acho que dificilmente vai ter alguma atividade que não vai sofrer nada com essa evolução da computação. Até porque a proposta da evolução da computação é isso, é conseguir ajudar todo mundo. Eu acho que a maior, o ponto de vista, a forma como a gente tem que pensar não é a palavra afetar, porque afetar acaba levando um tom meio negativo. Mas pensa o seguinte, talvez essa evolução, essa ajuda que a inteligência artificial tem dado às profissões, faça com que você deixe de trabalhar como se fosse um robô, fazendo coisas que são repetitivas, são maçantes, geram erros humanos e fazem você trabalhar de uma forma mais inteligente. Tá. Faz você ter que tomar só as decisões que realmente dependam da sua inteligência, faz com que você, em vez de ter que ficar minerando, ter que trabalhar com um monte de dados, faça você olhar para esses dados já processados, já minerados, e interpretá-los. Interpreta esses dados e toma as melhores decisões para a sua empresa. Mas se eu fosse para chutar alguma área que fosse sofrer menos impacto, eu diria assim, eu acho que a área que tem a ver com treinamento, com a parte, enfim, o coaching naquele sentido, no sentido técnico da palavra mesmo, né? Não é aquela chuva de coaching que tem acontecido, mas o coaching que realmente existe, aquele coaching que realmente faz sentido para a vida. Né? São as chamadas soft skills, né? Isso, são soft skills. Aquelas habilidades do comportamento, isso, né? A liderança, a melhoria de liderar pessoas, a capacidade de planejar, a capacidade de negociar, de comprar e vender, as habilidades de criação, principalmente, né? Artísticas, não só artísticas, mas publicitárias, a capacidade de desenvolvimento de ideias, coisas que tipicamente a máquina não vai fazer no lugar do ser humano. Eu iria para essa área porque são áreas que têm a ver com senso, né? Talvez a inteligência artificial ela trabalhe com tudo menos isso, o bom senso, a emoção. A emoção, a consciência, né? Essas coisas são um pouco mais complicadas, assim. Tá. Porque então, assim, aquilo que, digamos assim, tem um escopo de proletariado está ficando comprometido. Isso. Agora, a indústria que tem essa presença proletariada, por mais que ela já se automatizou, ainda ela vai alcançar mais automatização? Isso é o segundo passo da automatização, porque a automatização ele gera um processo repetitivo e se as entradas não forem sempre iguais, o processo causa erro. A inteligência artificial está aí para tratar esses erros. Então, se as entradas são diferentes, a inteligência artificial toma a decisão. Pensa um carro autônomo, um outro carro fecha ele consegue tomar uma decisão. Se fosse um carro apenas automatizado no sentido de uma indústria, ele bateria. Ok. Entende? Essa é a diferença. Então, talvez trabalhar com melhor esse conjunto de variáveis que tem dentro de uma indústria. Bom, dizem que se você não tiver a possibilidade de ler um livro inteiro, ou se você não tiver a possibilidade de ler muitas vezes uma matéria de uma revista ou jornal inteiro, se você ler o primeiro capítulo do livro e o último capítulo do livro, o primeiro parágrafo da matéria e o último parágrafo da matéria, você tem um entendimento geral, tá certo? Ok. Então, eu quero agora juntar os pontos e dizer assim, olha, o Felipe atua numa empresa que é uma empresa típica da nova economia, a economia da era pós-digital. É uma empresa que trabalha com Big Data, utilizando inteligência artificial,
que movimenta bilhões de linhas de informação, sistematiza e entrega ali relatórios e informações que são exploradas, interpretadas por outras pessoas para tomar decisões, para tornar os seus negócios mais eficazes, ok? Felipe, como é que se constrói uma carreira de um cientista de dados? Eu me lembro que havia um programa humorístico, que havia um personagem que perguntava assim: como é que tu tá nessa? Né? Como é que você veio parar aqui? Não é? Acho que... então, o meu primeiro parágrafo, acho que vai ser o parágrafo que vai dar uma resumida boa, mas é você estar atento e tentar absorver tudo, tá? Porque muitas coisas que você aprende ali que parecem não fazer menor sentido naquele momento, você consegue utilizar aquele entendimento lá na frente e você vai utilizar, vai acontecer isso. Eu comecei como programador, considerado uma das áreas, o braço da área de tecnologia é o programador, então ele é com todo respeito aos programadores que estão ouvindo, mas ele é o pedreiro, é o cara que está ali na labuta, ele criando o software. Ele recebe informações do engenheiro e gera o software através daquilo. Depois eu fui para uma área um pouquinho mais evoluída nesse sentido de entendimento de dados, que é uma área de desenvolvimento de games, especificamente para treinamentos. Então, são jogos que trabalham justamente nesse exercício de liderança, de mudança de comportamento. E aí eu queria abrir um parênteses, não perde a sua linha de raciocínio, né, da onde você veio, porque nessa área a gente mencionou aqui lá no primeiro encontro que é uma das suas formações, inclusive, aliás, pós-graduação em design instrucional, que é uma habilidade, é uma profissão que está em alta e vai estar cada vez mais em alta. E se você puder explicar um pouco sobre isso. O design instrucional, ele trabalha justamente na forma de gerar ou criar uma instrução que seja melhor absorvida pela pessoa que precisa entender aquela instrução. Ou seja, eu quero treinar alguém num procedimento, num processo, numa habilidade. Eu tenho aqui um conteúdo, né, uma informação, um conhecimento. E tem que gerar esse conteúdo da forma que esse grupo vai absorver. Mais pedagógica. O design institucional a gente poderia traduzir assim como o desenhista do conteúdo, né, o desenhista do ensino. Ele vai dizer como eu transmito melhor essa informação. Ele não necessariamente ele gera o conteúdo, mas ele transforma o conteúdo de uma forma que seja melhor palatável para a pessoa que precisa entender aquele conteúdo. Porque essa também é uma nova realidade, né? Assim, cada vez mais, eu me recordo agora que, conversando agora esses dias com um amigo, e ele tem um filho pequeno, e o filho dele perguntou assim: pai, por que eu tenho que ir na escola? Se eu aprendo mais coisas na internet, né? Então tem tudo ali. E aí o pai disse: não, você tem que ir para se socializar. Mas eu me socializo com os meus amigos aqui do prédio. Tá certo? Então, não tem motivo, né? Então essa aqui é uma coisa que a escola é outro processo que mais dia menos dia vai ter que mudar. Na verdade, já mudou, né? Hoje você já estuda online, né? Você já tem milhões de alunos no próprio Brasil estudando online. Mas então, essa formação, essa é uma profissão em alta. E essa é uma profissão humana, né? Não é uma profissão tecnológica, né? E aí, então, voltando, você foi programador, depois... Estava nesse mercado de games, justamente foi aí que eu me especializei nessa parte de design instrucional. E games aqui, só ajustando, porque muitas vezes as pessoas pensam que são games ali de diversão. São para treinamentos, né? Jogos de negócios, jogos para treinamento de negócios, né? Que é outra área em alta também. Que é outra área em alta. Tanto as duas áreas, o de negócio quanto o de game de entretenimento. Depois disso, eu parti para o mercado da publicidade. Eu fui para um veículo de comunicação. João, estou autorizado a falar o veículo aqui. A Rede Bandeirantes. Lá eu comecei a ter meus primeiros contatos já com essa área de Big Data, de entendimento, de cientista de dados. E de lá eu criei a BBI. Na verdade, eu fui convidado a fazer parte do quadro societário da BBI, porque a BBI já existia há alguns anos. E então foi assim. Mas se vocês perceberem, na verdade, ouvintes, não é
não me planejei, eu não sabia que eu ia fazer a BBI, mas graças a eu estar sempre com essa mente, pensando em, nossa, como eu posso melhorar isso, como eu posso aprender um pouco mais sobre aquele outro assunto, isso sim me ajudou muito a transformar a BBI no que ela é hoje. Então, às vezes você tem uma vontade de aprender música, mas acha que não tem tanto valor, porque o músico não é tão valorizado. Pensa pelo contrário, assim, tem muita gente nesse mercado. Talvez você possa utilizar os conceitos ou entendimento da música no seu mercado, no seu negócio. Okay. Né? Agora, como você vai fazer isso, eu não sei. É uma criatividade sua aí que... Perfeito. Eu recentemente acompanhei uma experiência de um indivíduo que era músico, mas trabalhava... Acho que já contei isso aqui, inclusive. Era músico, mas ele trabalhava frustrado como gerente de banco. Nada contra ser gerente de banco. Mas desde que seja a sua vocação, porque ele era Isso. músico. O sonho dele é ser músico, não é? E nasceu a filhinha e ele resolveu fazer uma música sob medida para o nascimento da filha, para tocar no momento do parto, para ficar rodando no apartamento quando recebiam as visitas e tal, e aquilo fez um sucesso total. E aí as pessoas que estavam com bebês no próprio andar e na própria maternidade começaram a solicitar que ele fizesse música. Pessoas que foram visitar também começaram que ele fizesse músicas para ocasiões especiais. Qual é o resultado? Ele hoje largou o emprego, não é mais gerente de banco, ele tem um estúdio lá na cidade de Recife e ele se dedica a fazer músicas para eventos, para oportunidades especiais. Criou um negócio a partir daí. Da aptidão dele. Muito bom. É uma pena que o nosso tempo se esgotou com o Felipe, mas a gente já quer deixar aqui... o convite para que ele volte outras vezes, estar com a gente e continuar explorando essas oportunidades. E é um assunto que ele é muito vasto, então se o ouvinte aí tiver alguma dúvida mais específica, alguma dúvida que talvez a gente tenha passado justamente pelo tempo e quiser entrar em contato com o WhatsApp, pode mandar. Qual que é o 11 número? 980 24 6262, está aqui o Felipe abrindo para que você possa mandar sua pergunta e a gente vai depois mandar a resposta para você. É só mandar aqui no 11 980 24 6262. Felipe, muito obrigado pela sua presença. E fica aqui a dica, né? Porque a gente sempre fica aquela dica de utilidade, né? Sempre ligando os pontos. Se você é fera em inteligência de dados, lidar com números, interpretações, análises estatísticas ou conhece alguém, entra lá no site da BBI.solution, no Trabalhe Conosco, posta lá seu currículo. Só um aviso, não tem .com.br, não tem nada. É BB de bola, B de bola, I de igreja, .solutions. Não tem mais nada, é só isso, já vai chegar no nosso site. Uau, muito bom. Bom, Deus abençoe a vida do Felipe e também dos empresários e colegas da BBI. E você que está do outro lado aí acompanhando a nossa programação, que privilégio poder levar para você esses conteúdos. E novamente repito para você o nosso WhatsApp, 11 9 80 24 6262. E a gente segue aqui na Dória FM.